Galera, gostaria de contar um pouquinho de uma história bíblica para vocês. Tem um rapaz chamado José. Inclusive na história dele fala José do Egito. Esse José era um garoto que era muito ligado a Deus, era muito fiel a Deus. E esse garoto simplesmente Deus usava ele. E esse garoto, chamado José, comentava com seus irmãos que ele sonhava, que ele tinha sonhos. E os irmãos não admitiam os sonhos que ele tinha. Ele tinha sonhos de superioridade com relação a seus irmãos, no sentido de autoridade. Inclusive ele falava o sonho que ele tinha e os irmãos achavam que ele era simplesmente um menino sonhador. O sonho dele nada mais era do que talvez interesse de querer ser mais do que os irmãos. Sempre tem algumas coisas desse tipo, né? Ciúme. E José foi crescendo e Deus falava com ele, Deus tinha sonhos. E ele trabalhava na agricultura, na lavoura. Eles plantavam arroz, trigo. E aí um dia ele falou para os irmãos que teve um sonho, que ele estava colhendo e os feixes do trigo que eles colhiam, dos irmãos inclinavam todos para ele. Então os irmãos, escutando aquilo, não se conformaram, acharam que você quer dizer que você vai mandar em nós, você vai ser mais que nós? E ele realmente, eu creio que ele não entendia direito, mas Deus mostrou para ele aquilo. E ele simplesmente passou. E aí os irmãos começaram a ficar de marcação com ele. Vem o garoto sonhador, ele quer ser mais que nós, Então, chegou um determinado dia, seus irmãos combinaram para fazer algo contra aquele rapaz. Porque achavam que ele queria muito, ele estava sendo pretensioso. Simplesmente pegaram ele e jogaram ele num poço de água, aqueles poços fundos. Colocaram ele lá. E ele ficou lá, sofrendo, reclamando, mas não tinha ninguém para socorrê-lo. E aí passou um pessoal, na época que existia escravos, passou um pessoal que comprava escravos. E ele, sabendo que aquele pessoal era mercador de escravos, ele vendeu aquele irmão como escravo. Chegando em sua casa, o pai amava muito aquele filho, que ele era o filho da velhice dele, era o filho mais novo. E simplesmente aquele pai ficou muito triste. E eles inventaram que tinha uma fera, um animal feroz, um animal selvagem, tinha comido aquela pessoa, tinha matado ele e comido ele. Levaram a roupa suja de sangue, sujaram a roupa dele de sangue de animal e falaram que era o sangue dele. O pai ficou muito triste e sofreu muito por causa disso. Mas o tempo passou e o pai sempre lembrava, lógico, um filho que tanto amava, um filho da sua velhice. Era muito triste para ele, mas tudo bem. Ele foi vendido e a pessoa que comprou foi vender, como eles vendiam todas as pessoas, os escravos na época, né? O que acontece? Ele simplesmente foi levado para o Egito. Mas talvez por isso que o nome chama José do Egito. Ele foi levado para o Egito e no Egito ele foi vendido. E ele sendo vendido, quando ele estava à venda, passou uma moça, uma mulher, uma esposa de um oficial do rei,
E ela gostou muito dele, achou ele um rapaz bonito, forte, bonito. E falou para o marido, eu quero aquele escravo. O marido, lógico, a esposa pediu, o marido comprou. E ela levou para sua casa, só que ela tinha uma intenção com ele. Ela não queria apenas um escravo. Ela queria alguém que ela pudesse praticar seus atos libidinosos com ele. E ele, um rapaz muito fiel a Deus, ele não queria fazer nada errado, fazer as coisas erradas, ele queria andar certo, fazer a coisa certa. Infelizmente, às vezes, nós queremos fazer o certo e aparece alguém para nos levar para o errado. E aquele jovem começou a trabalhar com seu senhor e aquele seu senhor prosperou muito, porque ele era uma pessoa muito dedicada, inteligente, ele era muito ligado a Deus, ele era... E ali, aquele seu senhor, aquela pessoa que comprou, aquele jovem, prosperou. Porque sempre é assim, quando nós temos negócio com Deus, Deus nos abençoa. E até a Bíblia diz que se a pessoa não tiver fé, é impossível agradar a Deus. E José começou a trabalhar na casa daquele senhor e começou a prosperar, tudo dava certo. E o senhor estava muito feliz com ele, mas a mulher queria ele como objeto, não como apenas um escravo. E ela foi tentando, e ele saindo, tentando. Um dia ela perdeu a paciência e falou, não, agora hoje eu quero de qualquer jeito e ele vai ter que fazer o que eu quero. E ela avançou naquele rapaz, e ele disse, não quero, e ele fugiu dela e ela puxou a roupa dele e saiu com a capa. E naquele tempo usava capa, né, que eles falam. E ela saiu com a capa dele na mão e teve um plano maligno contra aquele jovem. Diz, já que ele não me serve para o que eu quero, então eu vou armar para ele. E assim ela fez. Ela simplesmente armou para aquele jovem para que ele fosse preso. E aí falou para o seu marido que ele tinha ali atacado. Talvez no dia de hoje quisesse estuprá-la, alguma coisa dessa natureza. E aquele jovem simplesmente foi preso. E ficou preso muito tempo na cadeia, e naquela cadeia ele foi prosperando. E tudo que ele fazia dava certo. A própria cadeia, eles começaram a colocar ele para fazer algo além do normal. Ele passou a administrar parte daquela cadeia, parte dos presos ali, ele fazia muita coisa e ajudava aquelas pessoas. E aí Deus mostrava para ele tinha sonhos. Aí foi pessoas do rei lá, foi presa também. E aí ele teve sonho e mostrou para aquela pessoa que ia acontecer com ela. E aquela pessoa realmente aconteceu. E ele revelou vários sonhos, e entre esses sonhos ele revelou um sonho que uma pessoa que foi presa que ia retornar para o rei, trabalhar com ele de volta, e outro que foi preso e iria morrer. E deu tudo, aconteceu. E ele, quando ele foi, essa pessoa estava saindo, ele falou, olha, chega lá no rei, não esqueça de mim. Ele falou, tá bom. Só que ele esqueceu, passou 2 anos. Aí o rei teve um sonho muito terrível, de vacas magras, vacas gordas, um monte de problema. O rei não entendia nada, chamou todos os seus entendidos, ninguém resolveu nada. Os entendidos do rei, ninguém resolveu, e chamou ele. Aí ele falou, olha, na prisão tinha um homem assim, um rapaz, que revelava as coisas, o Deus dele revelava para ele, e ele revelou o que aconteceu comigo, com o fulano, Beltrano, tal. Vai ser rápido, meus amigos. E aí ele mandou chamar aquele jovem, José. Ele chegando lá, ele deu todo o significado do que o rei queria. E aí o rei simplesmente, quando o rei ficou sabendo, ele falou tudo aquilo que Deus tinha falado para ele. A partir dali o rei falou, não, você não pode ficar lá, você tem que vir para cá. E ele falou, olha rei, você arruma alguém que seja competente para fazer isso e aquilo e tal, e isso irá dar tudo certo. Aí o rei falou, não, se você é a pessoa indicada para isso. Você que vai fazer isso. E aí aquele jovem, de preso, passou a trabalhar com o rei. Só que não foi apenas trabalhar com o rei. Ele foi ser alguém muito importante para o rei. O rei falou para ele, olha, a partir de hoje, abaixo de mim,
Você vai ser a pessoa, só vai ter eu à frente da posição aqui. Você estará na posição muito mais do que todos aqui. E ali ele passou a ser o governador do Egito. Como governador do Egito, ele terminou fazendo tudo aquilo que ele falou para o rei, resolvendo aquele problema que ele tinha proposto a resolver. E ele, até os seus próprios irmãos, que foram contra ele acolheu. Ele acolheu seus irmãos e, a partir dali, ele passou a ser o governador do Egito. E os seus irmãos que jogaram ele na cova, que tentaram acabar com a vida dele, simplesmente ele não quis vingança. Ele podia muito bem fazer o que ele quisesse, porque ele era governador do Egito na época, e ao contrário, ele acolheu seus irmãos, seu pai, sua mãe, sua família, e todos foram viver prosperamente no Egito. E essa história do Egito, ela é muito importante porque mostra que nós devemos ter um coração limpo. E a vingança cabe só a Deus, não devemos ser vingativos com ninguém. Então, galera, é uma história bíblica, mas serve de reflexão para nós. Nós devemos sempre querer o bem para todos, embora que aquele alguém queira o mal para nós. Então, nunca queremos o mal para ninguém. Cada vez que nós fizermos o bem, nós temos um degrau a mais com Deus para subir e chegar perto dele. Valeu, galera. É uma história, mas uma história bíblica. Eu creio que não estou aqui para falar de religião, apenas mostrar para vocês o que é importante. Então, o que é importante é a gente andar, fazer o bem e não escolher a quem. Um abraço a todos e fica com Deus. Valeu, tchau. Deus abençoe.